Eles estão entre nós. Há mais mistérios nesse mundo do que podemos imaginar. Boa noite a todos. Meu nome é Cauê e moro no estado do Acre. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que acredito que há muito mais coisas ao nosso redor do que os nossos olhos podem ver. Certamente, há fatos e mistérios que a razão ou a ciência ainda não conseguem explicar. Quem mora próximo a uma grande floresta, assim como eu, já deve ter tido uma experiência inexplicável, pois há muitos fenômenos estranhos nesses lugares. Eu acredito, por exemplo, que formas de vida desconhecidas habitam as florestas pelo mundo. E não estou falando apenas de seres como o pé grande ou o saci, mas de civilizações inteiras, que podem inclusive ter vindo de outro planeta. Eu mesmo passei por uma experiência sobrenatural com meus pais. Estávamos voltando para casa uma noite, há alguns anos, depois de passar um dia em um churrasco num sítio. Eu estava olhando pela janela do carro. Era uma noite sem nuvens e eu podia ver as estrelas. De repente, eu vi uma grande bola brilhante surgir no céu ao lado do nosso carro. Ela parecia nos acompanhar. Eu falei para meu pai que havia um objeto luminoso nos seguindo. Meu pai, olhando rapidamente para o objeto, falou que era só uma estrela ou um planeta refletindo a luz. Mas eu insistia que o objeto estava nos seguindo. Então meu pai acelerou o carro e o objeto também acelerou, emparelhando com a gente. Minha mãe, na hora, começou a rezar. A estrada que estávamos era rural e deserta. Meu pai, então, pensou em dar meia volta e retornar ao sítio. Quando ele parou o carro para fazer o retorno, o objeto nos passou e parou mais à frente. Ele começou a brilhar ainda mais. De repente, o motor do carro morreu e as luzes se apagaram. Eu achei que era o nosso fim. Um grande feixe de luz saiu do objeto e vimos 3 vultos muito altos saírem do feixe e caminharem para a estrada em direção ao carro. Eu e meus pais nos abraçamos e rezamos ainda mais alto e fechamos os olhos. Podíamos escutar aquelas coisas se aproximando. Em determinado momento, eu abri os olhos e vi um dos vultos olhando para dentro do carro. Era horrível. Ele tinha cara de lagarto e corpo de homem. Aquele ser olhou direto para mim, ficamos nos encarando por alguns segundos, e então ele se afastou e foi se juntar aos outros. Eles conversaram em uma língua estranha, pareciam procurar alguma coisa. Depois de alguns minutos, outro feixe de luz envolveu os seres e eles sumiram. Depois o objeto saiu voando em uma velocidade incrível, sumindo na noite. O motor e as luzes do carro voltaram a funcionar. Meus pais pararam de rezar e abriram os olhos, mas tudo estava calmo. Só eu sabia o que tinha acontecido. Depois de alguns minutos, meu pai respirou fundo e seguiu viagem até em casa. Nós nunca contamos esta história para ninguém, mas eu comecei a pesquisar e descobri que existe uma raça de seres alienígenas, os reptilianos, cuja descrição é igual à que eu vi naquela noite na estrada. Dizem que os reptilianos já convivem conosco há muito tempo, ocupando posições chaves em governos e países. Não sei se é verdade ou não esses boatos, mas naquela noite eu vi algo do outro mundo. Disso eu não tenho dúvidas. Obrigado por contar minha história e boa noite.